O ex-presidente Jair Bolsonaro ele ainda está internado no Hospital DF-Star, aqui em Brasília, para tratamento de uma pneumonia bacteriana bilateral, depois de um episódio de broncoaspiração. Vou ler aqui para vocês, o boletim médico foi divulgado agora há pouco. Tá? O Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento. Reinaldo, traduz esse boletim médico de Bolsonaro para a gente. Ó, tá melhor, né? Tá melhor. Se a função renal melhorou, se os índices inflamatórios melhoraram, isso provavelmente o PCR dele baixou, né? Então, sinal de que está para sair dessa e tomara que saia, né? O Carlos ontem, claro, foi lá, o pai inchado, irritado, é sempre assim, né? Sempre esse misto de super-homem com fragilidade, né? Que é justamente escrevi ontem à noite a respeito, coisas que já tínhamos comentado aqui, essa hiperhumanização, né, que eles fazem de Bolsonaro, que eles fazem dos aliados todos, ao mesmo tempo que desumanizam os adversários. Esse é um processo muito conhecido na política, né? Neste texto que eu escrevo, se me permitem recomendar para quem tiver tempo depois, né? Eu pego desde o Cícero, né? Na Roma Antiga, a Hannah Arendt, na Origens do Totalitarismo, como é que isso se dá na política, como é que se tem esse processo de brutalização da relação com o outro, com o inimigo, com aquele que tem de ser eliminado, né? Ao mesmo tempo que se superhumanizam aqueles que são da nossa greia, aqueles que são do nosso grupo, né? E isso o bolsonarismo faz muito bem. Então o Carlos vai lá, meu pai está inchado, tal, mas ao mesmo tempo ele está muito irritado, porque afinal ele também não pode ser aquele que está fora da jogada. Ele não pode ser aquele que está fora do grupo. E nós vamos ver falas muito complicadas do Carlos até com os próprios aliados, né? A gente nunca sabe, vamos ver daqui a pouco a Michelle acusando o jornalista de querer Bolsonaro morto e o Carlos achando gente no seu próprio grupo, o que não deixa de ser estranho, né? É claro que o pano de fundo que está aí nessa história ainda é a prisão domiciliar, né? E essa prisão domiciliar e o modo como eles tratam isso, que sempre tratam no modo campanha, né? Então, antes havia um apelo, o que não deixa de ser curioso, né, Rafael? Uma coisa meio doida, porque eles reivindicam ao Alexandre a prisão domiciliar e nessa reivindicação vai a sugestão de que o Bolsonaro está preso injustamente, que ele não fez nada, que tudo não passou de uma grande conspiração. Então, como se pedisse à própria corte que reconhecesse a falência dos próprios critérios. Não, isso nem sentido faz. Então veja que, na verdade, não é um pedido pela domiciliar, porque se fosse um pedido pela domiciliar, então efetivamente se cuidaria das questões que dizem respeito à saúde, deixando de lado o questionamento de sempre sobre a natureza da condenação e do processo, etc. Quando se misturam essas duas coisas, no fim das contas não é a domiciliar que eles querem. Eles queriam fazer proselitismo contra a justiça. E agora, com Flávio candidato, empatado, etc., aí então se mistura com a própria questão eleitoral. Então aí é preciso dramatizar ao máximo as condições do Bolsonaro, e eu insisto, eu acho que ele está doente, bastante doente. Eu não acho que seja uma tramóia, né? Ele tem razão para não estar bem, né? Mas também não é menos verdadeiro que na cadeia, na cela em que ele está, ele tem toda a assistência necessária. Essa broncoaspiração, quem conhece isso, basta
estudar um pouquinho, conversar com médicos, a broncoaspiração pode acontecer com gente dormindo do seu lado, não é? Ah, não, se a Michelle estivesse dormindo com ele, não teria havido a broncoaspiração. Isso não é verdade. E aí diz o Carlos, mais 2 horas e meu pai teria morrido. Só que ele está numa cela em que isso não existe essas 2 horas. Ele tem assistência permanente. Nunca houve no Brasil um preso que ficasse em melhores condições do que Jair Bolsonaro. Nunca ninguém ficou em cela assim. Né? Se o Flávio, o Carlos quiserem ler alguma coisa, né? Porque não custa também, né? De vez em quando, leiam Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, para saber o que era um presídio realmente bárbaro. Né? Leia O Brasil Nunca Mais, sobre a ditadura militar que o pai dele, que o Bolsonaro defende, sempre defendeu, para saber o que eram condições bárbaras de prisão, os relatos dos presos. Isso sim era bárbaro. Né? Embora Bolsonaro defendesse a tortura, tem entrevistas dele, aspas, você sabe que eu defendo a tortura. E isso nunca foi retirado. Né? Então eu não vou me furtar a me lembrar tudo que essa gente disse, e já fizemos isso aqui, mas lembro de novo, sobre condições na cadeia. O Flávio falando que a melhor coisa que se tinha a fazer com presos doentes que precisavam de prisão domiciliar era construir cemitérios ao lado dos presídios, para economizar no transporte. E ele não era nenhum jovem irresponsável quando disse isso. Não é? Ele já era deputado estadual, fazendo rachadinha lá que havia no gabinete dele, confessado pelo Fabrício Queiroz. Né? Então, insisto, Reinaldo não quer a prisão domiciliar. Não, por mim pode botar na prisão domiciliar. A questão é saber o que eles querem fazer com a domiciliar. A domiciliar vai ser para iniciar um novo ciclo de proselitismo? Não é? Ou a domiciliar é porque, afinal de contas, eu quero que se reconheçam as condições precárias dele de saúde e vá lá, quando menos, ninguém aqui vai negar o óbvio, né? É claro que uma pessoa presa, se tiver em prisão domiciliar, está em condições menos hostis do que se tiver num presídio, quando menos do ponto de vista moral, sentimental, porque afinal está na sua casa, com as suas coisas, com pessoas da sua convivência. Né? Agora, vai ser o quê? Vai ser um centro de peregrinação a casa dele? Para que se fique usando a condição de um condenado para fazer a luta política contra a própria justiça? Ele já tem um candidato que pode subir no palanque e falar o que bem entender. Chama-se Flávio Bolsonaro. Agora, a condição que eles reivindicam de se ter um Bolsonaro preso, condenado a 27 anos, e ao mesmo tempo fazendo campanha, aí não é possível. Aí não é possível. Né? Porque ninguém fez isso. O Lula, não, o Lula ficou lá no Paraná. Tinha lá o acampamento, bom dia Lula, mas não era, não, insisto, não era isso, não é isso que se pretende com Jair Bolsonaro. E outra, o Lula recorreu às instâncias legais para tentar sair da cadeia, e não a desmoralização da própria justiça. Eu lembro, quero voltar a esse tema, o Flávio até agora não retirou o que ele disse no dia 14 de junho à Folha. Que se um deles ganhar, do grupo deles, haverá um indulto para os golpistas, e se o Supremo não aceitar, e é inconstitucional não aceitar, é inconstitucional, vai ser usada a força. E isso até hoje ele não retirou. Né? Então, folgo em saber que o Bolsonaro esteja melhor,
é bom o Carlos conversar direito com os médicos, dizendo, tá tomando antibiótico, tá ficando muito inchado, muito provavelmente, a menos que seja um antibiótico que provoque retenção de líquido grave, muito provavelmente são os corticoides que incham, são os anti-inflamatórios, né? Isso sim, né? É o anti-inflamatório que ele deve tomar, muito provavelmente cortisona, e incha mesmo, tal, mas também desincha, né? E tomara que fique bom logo, tomara que sare. Porque nós vamos, na sequência agora, discutir, por mais que isso pareça um tanto funesto, a quem interessa a morte de Bolsonaro. A Michelle tá lendo errado as coisas, né? Ou melhor, talvez eu esteja lendo certo, mas finge ler errado, né? Vamos ver.